E sem mais delongas, bora pro nosso versículo do dia. Vamos alimentar essa alma, meu povo, fortalecer essa sua fé para que você possa seguir, avançar, crendo que tem um Deus poderoso que está cuidando de você e Ele cuida mesmo. E hoje nós vamos de Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você já parou para pensar nisso? O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida. Você sabia que a vida é um dom que o Senhor concedeu para sua pessoa hoje? Então nós vamos pensar, refletir um pouquinho sobre isso. É sobre isso que eu quero falar com você. Fica aí. Ontem eu estive contando o testemunho de um casal na igreja que eles estavam contando a respeito de uma doença rara que a netinha deles tem, fibrose cística. É uma doença que afeta principalmente os pulmões e ainda para ajudar ela tem uma mutação dessa doença que é tão rara que ela é a segunda pessoa no mundo que tem essa mutação. E eles estavam contando no testemunho quanto eles estavam gratos a Deus porque ela pegou uma bronquiolite e Deus guardou a vida dela. Porque, assim, pegar uma bronquiolite com uma doença dessa que afeta os pulmões é fatal. E Deus guardou a vida da menina, sabe? E eles estavam muito gratos e isso me deu um estalo, assim, sabe? E eles estavam gratos, assim, pelo agir de Deus, assim, em tudo, sabe? O movimento que Deus fez na família. E, assim, uau! Como nós somos ingratos, porque a gente não consegue perceber os detalhes do cuidado do Senhor, entendeu? Eu coloquei o nome do filme A 5 Passos de Você, porque se você quiser entender um pouquinho como essa doença age, esse filme é um romance, né? Mas ele ilustra bem como essa doença funciona. É um filme lindo, uma história linda, eu super recomendo, assistam. E assim, enfim... O que eu quero chamar sua atenção hoje? Segunda-feira, a semana só começou e às vezes você tá esperando um milagre grandioso, entendeu? A gente podia esperar que eles fossem contar, minha neta foi curada. Não, eles estavam contando quanto eles estavam gratos porque Deus guardou a vida dela, entendeu? E você consegue perceber como nós somos ingratos? Consegue? Entendeu? Sabe, você acordou hoje, tá vivo. Seja grato a Deus por isso. Seja grato a Deus pelo que você já tem. Há uns dias atrás eu estive usando aqui no versículo do dia aquela passagem de Mateus 6, 22 e 23 que fala assim a respeito dos olhos que são a lâmpada da nossa alma, do corpo, entendeu? Que se os nossos olhos forem bons, tudo que a gente enxergar vai ser bom, mas se os nossos olhos forem maus, tudo que a gente enxergar vai ser treva. E se a luz que há em nós são trevas, que trevas terríveis serão. Entendeu? Então, assim, é isso que eu tô tentando te explicar nessa manhã de segunda-feira, nessa tarde já, né? Entendeu? A gratidão, ela move os céus. Se você tem um coração grato a Deus, se você consegue enxergar os detalhes do cuidado de Deus como o simples fato de você ter acordado hoje vivo, os seus olhos são luz. Então tudo que você vai ver vai ser luz. Agora, se há ingratidão, é treva, entendeu? Agora trazendo para dentro do nosso versículo do dia a respeito do salário do pecado ser a morte, mas o dom gratuito de Deus ser a vida eterna. Se você parar para pensar, tudo que a gente faz, porque a gente peca todos os dias, o salário do nosso pecado seria a morte. Mas Deus é tão misericordioso, o amor dele é tão imenso por nós, que ele nos dá um dom todas as manhãs, um dom gratuito, o dom da vida. Dom que alcançou a minha vida e alcançou a sua hoje. Porque se você tá vivo, tá assistindo esse vídeo, é porque você tá vivo e você foi alcançado por esse dom, por essa graça do Senhor, esse favor. Então, vamos mudar a nossa perspectiva, porque nós não merecíamos, mas recebemos esse dom, o dom da vida.